50 anos. 50 anos é a idade desse processo que vocês estão vendo na tela. Data de distribuição: 1975. Distribuído inicialmente para a primeira vara de família por dependência a um processo de inventário que tramitava ali e posteriormente redistribuído para a segunda vara de família, onde permanece até hoje. O histórico desse processo é muito interessante, porque também aqui envolve dois grandes advogados da época. De um lado, Almir Tourinho, representando o autor deste processo, e do outro lado, Orlando Gomes, o grande jurista e autor de grandes obras na área do direito civil. Percebam que esse processo, na verdade, não tem sentença, vários incidentes já foram suscitados durante o curso desse processo, 50 anos já se passaram, o autor do processo já faleceu e faleceu sem ver o seu direito reconhecido. Hoje quem o representa são os seus filhos, um conta com 74 anos e a outra, que é uma filha, conta com 76 anos. A pergunta é: será que também essas pessoas vão partir desse plano existencial sem ver o direito hereditário reconhecido? Será? Agora eu quero mostrar para vocês, já que a gente está falando de história, e esse processo é histórico porque representa um pouco da história do processo no Brasil. Vou mostrar para vocês agora trecho da petição inicial, feita pelo advogado Almir Tourinho. Vocês estão vendo agora na tela um trecho. Observe a data da distribuição, 29 de dezembro de 1975, portanto, do ano passado, completou 50 anos de duração do processo. 50 anos sem uma sentença de mérito. E aí Rui Barbosa dizia que justiça tardia não é justiça, pois, injustiça qualificada. Assim, mais ou menos, Rui Barbosa dizia na sua obra. O que é que a gente vê aqui, meus amigos e minhas amigas? Processo histórico. Autor e por seu advogado, Almir Tourinho, ele conta como que os pais conheceram, eles eram vizinhos. O pai, aqui vamos colocar o nome fictício, Antônio, conheceu Maria, eles eram vizinhos e desse relacionamento nasceu então Marcos, que seria o autor dessa ação. Marcos nasceu, inclusive Marcos foi criado pelos avós paternos. Marcos, ainda em sua tenra idade, foi ajudar o pai montou um açougue, um frigorífico, e Marcos ajudava o pai. E o pai de Marcos prosperou e prosperou bastante e construiu um patrimônio milionário. O pai de Marcos não se casou com a mãe de Marcos, se casou com uma outra moça. Com essa outra moça teve outros filhos, 6 filhos. E o pai de Marcos, então, depois dos 80 anos, faleceu. Quando o pai de Marcos falece, quem abriu o inventário, os seus irmãos, chamam Marcos para compor o inventário. Marcos vai ao inventário e constata que o pai tinha feito um testamento quando ele contava com 84 anos de idade, e Marcos então impugna esse testamento porque o pai já há algum tempo não estava mais pleno das faculdades mentais. O pai estava incapaz. E para a validade do ato jurídico, um dos requisitos é agente capaz. Por isso ele impugna o testamento dizendo que o pai dele estava sofrendo de um processo de demência e não tinha mais capacidade de testar. Por conta dessa impugnação, então, os seus irmãos, por intermédio do grande advogado Orlando Gomes, impugnam a sua certidão de nascimento. E observe que certidão de nascimento tem fé pública. Quem impugna uma certidão de nascimento é que deve ir para as vias ordinárias provar que aquela certidão de nascimento não tem validade. Mas neste caso aqui aconteceu exatamente o inverso. O juiz sobresta o andamento do processo de inventário, manda reservar o quião hereditário e esse filho é remetido às vias ordinárias para intentar uma ação de investigação de paternidade. Ação essa que sequer deveria existir, porque eram
os impugnantes da certidão de nascimento, que deveriam provar que aquela certidão não merecia fé pública, uma vez que o oficial de registro civil de pessoas naturais declarou oficialmente que ali compareceu como declarante do nascimento o genitor. O genitor, que aqui vamos colocar o nome dele de Antônio. Então, nessa certidão de nascimento consta como declarante o próprio genitor. Percebam que essa certidão, ela tem plena validade. Mas, pois bem, esse processo de investigação de paternidade, ele surge em 75, quando não deveria existir. Mas agora, Felipe, eu queria que você colocasse na tela a contestação elaborada por Orlando Gomes, e confesso que eu fiquei deveras emocionado quando eu vi uma obra feita pelo grande mestre, pelo grande jurista Orlando Gomes. Vocês vão poder acompanhar comigo e talvez se emocionar comigo ao conferir essa peça feita na máquina de escrever pelo notável Orlando Gomes. Vocês então observam na tela aí, Orlando Gomes, contestação por, e ali o nome da parte está borrado, e ele faz uma introdução, olha só, ele faz uma introdução, e ele diz: a petição inicial que os citados passam a contestar é obra de um ressentido. E aí ele diz: expulso de um processo de inventário, quando já se arvorava gato mestre, pintando e bordando na voragem de sua cupidez megalômana, o autor exterioriza o seu ressentimento, atirando ofensas grosseiras a uma senhora respeitável, digna viúva e mãe de 6 filhos legítimos, e à memória do distinto varão, ao qual atribui a eventualidade de ter sido o homem que, em fugaz conjunção carnal com a sua mãe, seria um dos seus genitores. Ora, é impossível ser um dos genitores. O cidadão só pode ter um único genitor. E claro que aqui o grande Orlando Gomes está fazendo o papel dele de advogado. Ele faz uma contestação e traz os argumentos que lhes foram passados por seus clientes. E tanto o advogado, o autor, quanto Orlando Gomes fizeram petições que são obras-primas. Eram 2 grandes advogados, 2 notáveis advogados. O que acontece neste caso? É que o judiciário conseguiu sobreviver às partes que estavam aqui envolvidas e aos advogados também, porque o autor da petição já partiu desse plano existencial, os 2 advogados que iniciaram essa batalha jurídica também já se foram, Almir Torinho e Orlando Gomes, os 2 já se foram. O autor do processo já se foi, como eu disse, e hoje os seus filhos que o substituíram processualmente, os filhos do autor desse processo, um conta com 74 anos e a outra, uma filha, conta com 76 anos. A pergunta é: será que também esses filhos vão partir desse plano existencial sem ver o direito assegurado, sem receberem o quião hereditário que era devido ao seu genitor, ao seu pai? Será que isso vai acontecer? Essa é a pergunta que resta aqui fazer. Mas eu trouxe para vocês um pouco de história processual, uma história bonita de ser narrada pela qualidade técnica dos advogados que estiveram nesse processo. Precisamos agora de uma solução da justiça para pôr fim a esse imbróglio. E é isso que as partes almejam. Mostrei um pouco para vocês da história e obrigado a você que acompanhou. Eu sou Adir Habib e até a próxima.